O ônibus freou com um solavanco, e Letícia Ramos desceu apressadamente, ajeitando a mochila gasta sobre o ombro. Suas mãos, avermelhadas por anos de trabalho duro, seguravam firmemente um papel com o endereço do restaurante Dom Teodoro. Ela tinha conseguido esse emprego de faxineira depois de 3 meses procurando trabalho em São Paulo, cidade que a recebera com indiferença desde que chegou tentando esquecer seu passado. Última parada antes de recomeçar, pensou enquanto atravessava a rua. O salário mal daria para o quarto que alugava na periferia e para enviar algum dinheiro para sua mãe em Minas, mas era melhor que nada. As noites sem dormir, preocupada com as contas, tinham deixado olheiras profundas que ela tentava disfarçar. Letícia respirou fundo diante da fachada elegante do restaurante e entrou com passo decidido, embora seu coração batesse nervoso. A apenas alguns metros dali, Teodoro Vieira estacionava sua Mercedes, último modelo, na entrada lateral do Dom Teodoro. Seu terno italiano sob medida contrastava com a expressão de permanente insatisfação em seu rosto. Aos 45 anos, tinha transformado um pequeno restaurante em uma rede reconhecida em toda São Paulo, mas o sucesso só havia intensificado seu perfeccionismo obsessivo. O fornecedor de frutos do mar já chegou? Perguntou sem cumprimentar a recepcionista que abria a porta. A jovem negou com a cabeça, visivelmente nervosa. Ligue para ele e diga que se não estiver aqui em 20 minutos cancelamos o pedido. E avise a todos que tem reunião em 5 minutos. O restaurante era seu reino e ele, um rei exigente. As paredes brancas imaculadas, a louça importada de Portugal, os talheres perfeitamente alinhados, tudo refletia sua obsessão pelo controle. Os funcionários sabiam disso e andavam pelo lugar como se pisassem em um campo minado. Letícia observava tudo do canto onde a chefe de pessoal a tinha deixado. Ela tinha sido contratada para limpar, mas seus olhos treinados captavam cada detalhe da cozinha visível através das portas de vai e vem. O chefe gritando ordens, os ajudantes cortando vegetais com precisão militar, as panelas brilhantes onde fritavam frutos do mar frescos. Quem é você? A voz cortante de Teodoro a sobressaltou. O homem a olhava de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Letícia Ramos, senhor. Começo hoje como faxineira, respondeu ela, sem desviar o olhar. Por que está olhando tanto para minha cozinha? Por acaso entende algo de gastronomia? Perguntou com tom zombeteiro, enquanto os outros funcionários observavam a cena tensos. Só estava observando, senhor, respondeu Letícia com calma, embora seu maxilar tenha se tensionado ligeiramente. Os olhos de Teodoro brilharam com malícia. A reunião podia esperar. Ele tinha encontrado uma distração. Você parece muito interessada no que meus chefes estão fazendo. Acha que poderia fazer melhor? Um silêncio incômodo caiu sobre o restaurante. Os funcionários trocaram olhares nervosos, enquanto Letícia mantinha uma expressão serena. Havia algo em sua dignidade silenciosa que irritava profundamente Teodoro. Já que sabe tanto, prove, desafiou, apontando para a cozinha com um gesto teatral. Prepare algo, agora. Os cozinheiros se afastaram, formando um corredor até as estações de trabalho. Ninguém ousava intervir. Letícia hesitou por um momento. Seus olhos percorreram a saída e então voltaram para Teodoro. Ela precisava deste emprego, mas também tinha seu orgulho. Sem dizer palavra, deixou sua mochila de lado, lavou meticulosamente as mãos e começou a trabalhar. Seus movimentos eram precisos, econômicos, os de alguém que conhece profundamente a cozinha. Ela selecionou alguns peixes pequenos, ervas frescas e limões. Suas mãos trabalhavam com uma segurança hipnótica que pouco a pouco foi atraindo todos os olhares. Em 15 minutos exatos, apresentou um prato. Peixe grelhado com molho de ervas e limão, tão simples quanto perfeito. O aroma inundou a cozinha e quando Teodoro, desafiador, provou um bocado, sua expressão mudou por um segundo. Era extraordinário. Não está mal para uma iniciante, disse, disfarçando sua surpresa. Mas você veio aqui para limpar, não para cozinhar. Letícia assentiu em silêncio. Mas todos tinham visto o ocorrido. Uma jovem ajudante de cozinha havia gravado discretamente toda a cena com seu celular. Naquela noite,
enquanto Letícia limpava o chão da cozinha depois que todos tinham ido embora, ela não sabia que o vídeo já começava a circular nas redes sociais. Não sabia que em menos de 24 horas, seu rosto concentrado enquanto cozinhava chegaria a milhares de pessoas. Não sabia que sua tentativa de passar despercebida tinha fracassado completamente. E em sua cobertura com vista para a cidade, Teodoro Vieira assistia ao vídeo viral repetidas vezes, estudando cada movimento daquelas mãos que claramente não eram as de uma simples faxineira. Dona Marlene ajustou seus óculos enquanto olhava para a tela do celular que sua neta lhe mostrava. O vídeo de uma faxineira preparando comida em um restaurante elegante tinha se tornado viral nas últimas 24 horas. Vó, não é incrível? Humilharam ela e ela calou a boca de todo mundo, disse a menina empolgada. Mas Marlene mal escutava. Seus olhos estavam fixos no rosto concentrado da mulher do vídeo, em suas mãos se movendo com precisão entre ingredientes e utensílios. Aquele rosto, aqueles movimentos, impossível esquecê-los. Letícia Ramos, murmurou Marlene, quase para si mesma. Você conhece ela, vó? Marlene assentiu lentamente. Claro que conhecia. Ela tinha sido voluntária na casa de repouso que dirigia há anos, depois que tudo aconteceu. Mas não era a mesma pessoa, então. Tinha chegado destruída, com o olhar perdido, incapaz de cozinhar nem mesmo um ovo. Vê-la agora, trabalhando com aquela segurança silenciosa, a enchia de uma alegria agridoce. Sim, minha querida, conheço muito bem, respondeu finalmente, guardando o celular na bolsa. Precisava fazer uma ligação urgente. Enquanto isso, no Dom Teodoro, a manhã transcorria com a tensa normalidade de sempre. Teodoro tinha chegado cedo, revisando pessoalmente cada detalhe do serviço de café da manhã, quando a notificação chegou ao seu telefone. Vídeo de faxineira do Dom Teodoro alcança 1 milhão de visualizações. Seu rosto endureceu enquanto assistia à gravação. Ali estava ele, humilhando a nova funcionária, e depois a expressão de surpresa mal disfarçada ao provar seu prato. O comentário final da pessoa que gravou não ajudava. Quando o chefe metido se depara com alguém que cozinha melhor que ele. Glória! Gritou Teodoro, fazendo sua assistente aparecer quase correndo. Onde está a faxineira, a nova? No almoxarifado, senhor, organizando produtos como o senhor ordenou. Sem dizer palavra, Teodoro se dirigiu ao almoxarifado. Encontrou Letícia ajoelhada, organizando meticulosamente latas de conserva por data de validade. Ela nem sequer levantou o olhar quando ele entrou. Sabe que você se tornou famosa? Perguntou com um tom casual, se encostando em uma prateleira. Não me interessa a fama, senhor Vieira, respondeu Letícia, sem interromper seu trabalho. Claro que não. Se interessasse, você não estaria limpando meu restaurante, disse ele, estudando cada gesto da mulher. Onde aprendeu a cozinhar assim? Letícia finalmente se levantou, olhando diretamente para ele. Em casa. Minha mãe me ensinou. Teodoro soltou uma risada seca. Mentira. Ninguém cozinha assim só com lições caseiras. Um silêncio tenso se instalou entre ambos. Letícia permaneceu impassível, sustentando seu olhar sem se intimidar. A partir de amanhã, você será ajudante na cozinha, anunciou Teodoro finalmente. Obviamente, há talento aí que seria um desperdício não aproveitar. Claro, começará de baixo, descascando batatas e cortando legumes. O tom condescendente não passou despercebido para Letícia, mas ela assentiu com serenidade. Como o senhor quiser. Não vai me agradecer pela oportunidade? Perguntou Teodoro, irritado com sua falta de reação. Obrigada pela oportunidade, senhor Vieira, respondeu Letícia com uma dignidade que contradizia suas palavras formais. Mas não preciso da sua aprovação para saber o que valho. Teodoro estreitou os olhos, desconcertado por essa mulher que não se dobrava como os demais. Amanhã às 5, disse secamente antes de sair. A notícia da promoção de Letícia correu como pólvora pelo restaurante. Durante o almoço, os funcionários se dividiram em 2 grupos claros, os que a admiravam por enfrentar o temido chefe e os que viam com desconfiança a recém-chegada que subia tão rápido. É só porque ela viralizou, murmurou Carlos, o sous-chefe, para um grupo de cozinheiros. Teodoro quer ficar bem com o público, nada mais.
Bom, eu vi ela trabalhando ontem, comentou Marina, uma garçonete jovem. Ela tem algo especial nas mãos, não é coincidência. Do outro lado da cidade, Dona Marlene entrava no escritório do filho, no edifício principal da rede Dom Teodoro. Aos 75 anos, mantinha uma vitalidade e perspicácia que impunham respeito, até mesmo ao próprio filho. Mãe, estou ocupado, disse Teodoro, sem levantar os olhos do computador. Se é pelo vídeo, já resolvi. Você a reconheceu? Perguntou Marlene sem rodeios. Quem? Letícia Ramos, a mulher do vídeo. Teodoro a olhou confuso. É uma funcionária nova. Eu deveria reconhecê-la? Marlene deixou cair sobre sua mesa um recorte de jornal amarelado. Era a foto de uma mulher sorridente com um prêmio culinário. Letícia Ramos Silva, chefe revelação do ano 2019, proprietária do restaurante Sabor de Minas em Ouro Preto. Ganhou 3 estrelas em seu primeiro ano. Teodoro olhou para a foto, depois para sua mãe, incrédulo. Impossível. Essa mulher não pode ser a mesma. É sim, confirmou Marlene. E se não acredita em mim, procure na internet. Ou melhor ainda, pergunte você mesmo a ela. Naquela noite, Teodoro não conseguia dormir. Com o celular na mão, buscou informações sobre Letícia Ramos. Os resultados apareceram um após o outro. Críticas brilhantes, entrevistas, fotografias em eventos gastronômicos e depois notícias sobre o incêndio. Fotografias do restaurante em chamas. Uma manchete. Chefe perde tudo em trágico acidente. E depois silêncio midiático absoluto. Era como se ela tivesse desaparecido. Como ela tinha acabado limpando seu restaurante. E por quê? A intriga se misturava com uma inquietante sensação de que, até agora, ele tinha sido quem estava sendo observado e julgado, não o contrário. Na manhã seguinte, quando Letícia se apresentou na cozinha com pontualidade militar, Teodoro já estava lá esperando por ela. Entregou-lhe uma faca profissional. Mostre-me como corta uma cebola, ordenou. Letícia pegou a faca, sua mão se adaptando perfeitamente ao cabo. Com movimentos fluidos e precisos, transformou a cebola em cubos perfeitos em segundos. Os olhos de Teodoro brilharam com reconhecimento. Não era coincidência. Não era sorte. Eram anos de treinamento profissional. Quem é você realmente, Letícia Ramos? Perguntou em voz baixa. Alguém que só quer trabalhar em paz, respondeu ela, limpando a faca com cuidado. Isso é suficiente ou precisa que eu prove mais alguma coisa? Teodoro sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno que transformou seu rosto. Por enquanto, é suficiente. Mas logo acho que ambos teremos muito a provar um ao outro. A luz do amanhecer mal se filtrava pela pequena janela do quarto de Letícia. Sentada na beira da cama, ela segurava uma fotografia gasta entre os dedos. Um homem sorridente a abraçava em frente a uma placa. Sabor de Minas, chefe Letícia Ramos. Seus olhos se umedeceram enquanto recordava. Ouro Preto, 3 anos atrás. Seu restaurante acabara de receber sua 2ª estrela. Os críticos a chamavam de a revelação da cozinha mineira. Antônio, seu marido e sócio, havia proposto um brinde naquela noite. Para você, meu amor, pelo seu talento que finalmente o mundo reconhece. Foi a última vez que o viu sorrir. O incêndio começou na madrugada. As chamas consumiram primeiro a cozinha, depois o salão. Antônio tinha voltado para resgatar os cadernos de receitas familiares de Letícia. Nunca conseguiu sair. Depois vieram os rumores. Que tinha sido negligência, que as instalações não cumpriam com as normas, que o seguro era insuficiente e eles tinham provocado o incêndio para receber a indenização. A imprensa, que antes a elogiava, agora a destruía. Chefe estrelada, cozinha mortal, dizia a manchete de um jornal sensacionalista. Letícia guardou a fotografia em sua pequena mala e se preparou para ir ao trabalho. O passado estava ali, como brasas que ainda ardiam sob as cinzas, mas ela tinha aprendido a viver com essa dor. Ou, pelo menos, era o que acreditava. No Dom Teodoro, a manhã transcorria com a atenção habitual. Teodoro observava da porta da cozinha enquanto Letícia trabalhava. Havia algo em sua determinação silenciosa, em sua concentração absoluta, que o intrigava cada vez mais. Quero que prepare os vegetais para o menu de hoje, ordenou.
E depois limpe os fornos todos. Letícia assentiu sem protestar. Sabia o que ele estava fazendo, testando-a, empurrando-a ao limite para ver se ela se quebrava. O que ele não entendia era que ela já tinha se quebrado completamente uma vez e tinha se reconstruído das cinzas. Não havia teste que pudesse assustá-la agora. Durante horas, Letícia cortou, descascou e preparou legumes com precisão cirúrgica. Depois, sem descanso, começou a limpar os fornos industriais, uma tarefa que normalmente exigia 2 pessoas. "Não vai reclamar?" perguntou Teodoro, aparecendo ao seu lado, enquanto ela esfregava o interior de um forno particularmente sujo. "Adiantaria alguma coisa?" respondeu Letícia sem parar. "A maioria reclamaria." "Eu não sou a maioria." Algo em seu tom fez com que Teodoro ficasse calado. Havia dignidade em seu sofrimento, uma força que ele mesmo não tinha certeza de possuir. Do outro lado da cidade, Dona Marlene relia um velho artigo sobre o incêndio em Ouro Preto. As imagens do restaurante destruído e o rosto devastado de Letícia no funeral do marido apertavam seu coração. Como a vida tinha sido injusta com aquela mulher talentosa. E agora seu próprio filho a submetia a novas humilhações. Com decisão, pegou um envelope e escreveu uma breve nota. Era hora de Teodoro saber toda a verdade. De volta ao restaurante, o serviço da noite estava prestes a começar. Letícia, exausta, mas impecável, ocupava seu posto preparando guarnições, quando Carlos, o sous-chefe, deixou cair acidentalmente uma bandeja de óleo fervente perto dela. "Cuidado, novata!" exclamou com falsa preocupação. Letícia se afastou com agilidade felina, evitando por milímetros uma queimadura grave. Seus olhos encontraram os de Carlos, e algo em seu olhar fez com que o homem recuasse instintivamente. "Da próxima vez que tentar algo assim", disse ela em voz baixa, mas firme, "certifique-se de não errar, porque eu não vou errar." A cozinha inteira ficou em silêncio. Ninguém esperava essa resposta da calada ajudante. Carlos balbuciou uma desculpa desajeitada e se afastou rapidamente. Teodoro, que tinha presenciado toda a cena, aproximou-se de Letícia. "Há mais em você do que aparenta, não é?" murmurou. "Poderia dizer o mesmo de você", respondeu ela. Quando o serviço terminou, Teodoro encontrou um envelope em seu escritório. "Urgente", dizia a letra de sua mãe. Dentro havia um recorte de jornal completo sobre Letícia Ramos, sua ascensão meteórica no mundo culinário e a tragédia que interrompeu tudo. No final, uma nota manuscrita. "Filho, esta mulher sofreu mais do que você imagina. Perdeu tudo o que amava. Se há alguma humanidade em você, trate-a com o respeito que merece, ou pelo menos pare de torturá-la." Teodoro permaneceu imóvel, com o papel entre os dedos. Por sua mente passavam fragmentos de informação, peças que se encaixavam. A segurança de suas mãos ao cortar, a precisão de seus movimentos ao cozinhar, a autoridade natural com que tinha enfrentado Carlos. Não era uma simples cozinheira amadora com talento. Era uma chefe profissional, reconhecida e depois destruída pela tragédia e pelos rumores. E agora estava em sua cozinha, descascando batatas e limpando fornos. O som da porta o tirou de seus pensamentos. Letícia estava ali, com sua bolsa na mão, pronta para ir embora. "Precisa de mais alguma coisa, Sr. Vieira?" perguntou formalmente. Teodoro a olhou fixamente, o recorte ainda em sua mão. "Amanhã", disse finalmente. "Quero que prepare um prato para mim. O que você escolher." A expressão de Letícia permaneceu neutra, mas um lampejo de algo. Desafio? Medo? Esperança? Cruzou seus olhos. "Como o senhor quiser", respondeu, e foi embora sem dizer mais nada. Teodoro ficou sozinho contemplando a porta fechada, consciente de que algo fundamental tinha mudado entre eles. A linha entre chefe e funcionária havia se desfocado, e em seu lugar crescia algo mais complexo, mais perigoso. A verdade estava vindo à tona, como fogo entre as cinzas que nunca chegaram a se apagar completamente. Teodoro não dormiu. Após uma chamada de 20 minutos com um detetive particular, tinha a confirmação que precisava. Letícia Ramos Silva, 37 anos,
ex-proprietária do premiado restaurante Sabor de Minas, formada pela escola Le Cordon Bleu de Paris, com passagens por restaurantes estrelados em Nova York e Tóquio. Uma lenda culinária em ascensão até a tragédia. Amanhã chegou com decisões feitas. Não confrontaria Letícia sobre seu passado. Não ainda. Em vez disso, tinha outros planos. Quando ela entrou na cozinha às 5 da manhã, ele já estava esperando, casualmente apoiado no balcão central. "Bom dia, Letícia", saudou com uma formalidade incomum. "Mudança de planos. Hoje à noite temos um jantar importante com investidores potenciais. Quero que você seja a chefe responsável." Letícia congelou as mãos paralisadas no ato de amarrar o avental. "Não entendi, Sr. Vieira. Sou apenas ajudante." "E por acaso acha que não sei reconhecer talento quando vejo?" respondeu ele, aproximando-se. 4 investidores chineses. Eles podem triplicar nossa expansão para o mercado asiático. Preciso impressioná-los." "E o chefe principal?" "Dei a ele o dia de folga", mentiu Teodoro, sustentando o olhar dela. "Então, aceita o desafio?" Um silêncio tenso pairou entre eles. Teodoro viu o conflito em seus olhos, o instinto de recuar, de proteger-se, lutando contra a paixão pela cozinha que ela não conseguia esconder completamente. "Qual é o menu?" perguntou Letícia finalmente. Teodoro sorriu, sabendo que tinha vencido. "Você decide. Orçamento ilimitado para ingredientes. Use a cozinha como sua." Durante todo o dia, Letícia trabalhou como não fazia há anos. Seus dedos lembravam cada movimento, cada técnica. Era como voltar para casa após um longo exílio. Escolheu um menu que contava uma história. A sua história, através dos sabores de Minas Gerais, com toques das técnicas francesas que havia dominado e influências asiáticas sutis para agradar os convidados. A equipe da cozinha observava atônita a transformação da quieta ajudante na comandante absoluta do espaço. Ninguém ousava questionar, especialmente após verem a deferência que o próprio Teodoro demonstrava ao entrar periodicamente na cozinha e perguntar se ela precisava de algo. "Quem é ela realmente?" sussurrou Marina para Carlos. "Não sei", respondeu o sous-chefe agora estranhamente respeitoso, "mas cozinha como um anjo." Às 7 da noite os convidados chegaram. 4 homens de negócios chineses, acompanhados por seus intérpretes e assistentes. Teodoro os recebeu na sala privativa, decorada com elegância minimalista. "Ouvi dizer que você tem um chefe secreto esta noite", comentou o mais velho dos investidores em inglês fluente. "Estamos ansiosos." Teodoro sorriu enigmaticamente. Não vão se decepcionar. O primeiro prato chegou, uma releitura do tradicional tropeiro mineiro, transformado em uma entrada delicada onde cada elemento, o feijão, a farinha, o torresmo, tinha sido reinterpretado com técnica impecável. Os chineses ficaram intrigados, então encantados. "Que sabores interessantes", comentou um deles, após a segunda entrada, um consomé claro com ravioles de requeijão. "Forte, mas delicado. Como o Brasil." Teodoro observava a reação dos convidados a cada prato, mas seus olhos sempre voltavam para a porta da cozinha, onde Letícia aparecia brevemente para supervisionar o serviço. Ela tinha amarrado os cabelos, sua postura era outra, ereta, confiante, como se finalmente tivesse voltado a ocupar o lugar que lhe pertencia. O prato principal, um medalhão de filé com molho de jabuticaba e ervas frescas, foi recebido com exclamações de aprovação. A sobremesa, uma releitura da tradicional ambrosia mineira com texturas de doce de leite, completou a experiência com perfeição. "Precisamos conhecer o chefe", insistiu o mais velho dos chineses ao final. "Foi uma das melhores refeições que já tive." Teodoro assentiu e enviou um dos garçons para chamar Letícia. Ela apareceu minutos depois, ainda vestindo o uniforme da cozinha, o rosto corado pelo calor dos fogões. "Senhores, esta é Letícia Ramos", apresentou Teodoro formalmente. "A responsável pelo menu desta noite." Os elogios vieram em cascata. Letícia respondia com educação contida, mas era impossível não notar o brilho em seus olhos, o mesmo brilho de quem, após anos na escuridão, finalmente reencontra a luz. Quando os convidados finalmente se foram, após promessas de investimentos e convites para Letícia visitar Xangai, o restaurante ficou vazio.
A equipe da cozinha já tinha saído, extasiada e exausta pelo dia extraordinário. Teodoro encontrou Letícia na cozinha, limpando meticulosamente sua estação de trabalho. Por que está limpando? Temos equipe para isso, perguntou, encostando-se ao balcão. Costume, respondeu ela simplesmente. Chefe que não limpa sua bagunça não respeita a própria cozinha. E você é uma chefe, não é? Não uma ajudante, não uma faxineira. Letícia parou de limpar e o encarou, seus olhos subitamente defensivos. O que você quer, Teodoro? Era a primeira vez que ela o chamava pelo primeiro nome, sem o senhor Vieira formal. Quero entender por que alguém com seu talento, seu currículo, está escondido aqui. Por que não recomeçou após o incêndio? Por que desistiu? Letícia respirou fundo. Não desisti. Só não consegui continuar. Há uma diferença. Teodoro deu alguns passos em sua direção. O jantar desta noite prova o contrário. Você pertence à cozinha, Letícia. Não pode negar isso. Para sua surpresa, os olhos dela se encheram de lágrimas contidas. Você não entende. Cada vez que entro numa cozinha profissional, cada vez que sinto o calor, ouço o chiado do óleo. Vejo ele, Antônio, voltando para aquele inferno para salvar minhas receitas. Então por que veio trabalhar num restaurante? O olhar dela se perdeu por um momento. Talvez para me punir, ou talvez para me curar. Ainda não decidi. Havia uma vulnerabilidade nela naquele momento que atingiu Teodoro de uma forma inesperada. Ele, que sempre mantinha distância profissional de todos, sentiu uma conexão inexplicável com esta mulher e suas cicatrizes invisíveis. Fique, disse simplesmente. Não como faxineira nem como ajudante, como chefe. Antes que Letícia pudesse responder, a porta da cozinha se abriu. Dona Marlene entrou, seu semblante sério. Mamãe, o que faz aqui tão tarde? Perguntou Teodoro surpreso. Vim ver se você finalmente fez a coisa certa, respondeu ela, olhando de Teodoro para Letícia. E pelo brilho nos olhos dela, parece que sim. Então, virando-se para o filho com uma dureza incomum, acrescentou. Você precisa ter o controle de tudo, até do que não entende. Isso tem que parar, Teodoro. Algumas pessoas não são enigmas para você resolver ou talentos para você explorar. São almas para você respeitar. E com isso, a noite da verdade chegou ao fim, deixando os três em um silêncio carregado de palavras não ditas e promessas ainda não feitas. A notícia correu rápido pelos corredores do Dom Teodoro na manhã seguinte. Teodoro havia convocado uma reunião com toda a equipe para um anúncio importante. Funcionários de todos os setores se apertavam na área de serviço, trocando olhares curiosos e especulações em voz baixa. Dizem que ele vai vender a rede, sussurrou um dos garçons. Ouvi que vamos expandir para o exterior, contrapôs um outro. Quando Teodoro finalmente apareceu, o silêncio foi imediato. Ao seu lado, para surpresa de todos, estava Letícia, não mais com o uniforme de ajudante, mas vestindo a tradicional dolman branca de chefe. Bom dia a todos, começou Teodoro, sua voz mais suave que o habitual. Tenho o prazer de anunciar que, a partir de hoje, o Dom Teodoro terá uma nova chefe principal. Letícia Ramos assumirá a cozinha da nossa unidade flagship. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Carlos, o sous-chefe que esperava a promoção há anos, empalideceu visivelmente. Sei que esta é uma decisão inesperada, continuou Teodoro, mas após o extraordinário jantar de ontem para nossos investidores, ficou claro que o talento da Letícia é exatamente o que precisamos para elevar ainda mais o nome do Dom Teodoro. Letícia permanecia em silêncio ao lado dele, sua expressão serena, escondendo o turbilhão de emoções que sentia. Depois de 3 anos evitando cozinhas profissionais, ali estava ela, de volta ao centro do palco que tanto amara e temera. Espero contar com o apoio de todos vocês nesta transição, finalizou Teodoro. Agora voltem aos seus postos. Temos um restaurante para rodar. Enquanto os funcionários se dispersavam, Teodoro pôde sentir as reações divididas. Havia sorrisos genuínos de alguns, olhares desconfiados de outros, e uma hostilidade mal disfarçada, especialmente do grupo mais próximo a Carlos. Você tem certeza disso? Perguntou Letícia quando ficaram a sós. Sua equipe não parece muito entusiasmada.
Vão se acostumar, respondeu ele com uma confiança que não sentia completamente. O importante é que você está pronta. Letícia assentiu, embora uma sombra de dúvida ainda pairasse em seus olhos. Vou precisar de liberdade para fazer algumas mudanças no menu. Toda a liberdade do mundo, garantiu Teodoro. Este é o seu show agora. Nas semanas seguintes, Letícia começou a transformar a cozinha do Dom Teodoro. Introduziu novas técnicas, reorganizou as estações de trabalho, trouxe ingredientes regionais brasileiros que antes eram ignorados em favor de importados. Alguns cozinheiros mais jovens a seguiam com admiração crescente, absorvendo cada ensinamento. Outros, principalmente o grupo leal a Carlos, faziam o mínimo necessário, com resistência passiva. A tensão na cozinha era palpável, mas os resultados nas mesas não mentiam. Os clientes notaram a diferença. O Dom Teodoro, que já era bem conceituado, começou a atrair um novo nível de atenção. Críticos gastronômicos apareciam sem aviso, blogs de comida publicavam elogios efusivos. É como se o restaurante tivesse ganhado alma, escreveu um conhecido crítico do estado de São Paulo. Teodoro observava tudo com um misto de orgulho e fascinação. Algo havia mudado nele também. A obsessão pelo controle absoluto que sempre o caracterizara dava lugar a uma confiança genuína no talento de outra pessoa. Mais que isso, ele se pegava procurando a companhia de Letícia mesmo fora do horário de expediente, interessado em suas histórias, suas ideias, em quem ela era além da chefe talentosa. Mas enquanto o Dom Teodoro florescia sob o comando de Letícia, Carlos nutria um ressentimento que crescia a cada elogio que ela recebia. Numa tarde, após o serviço de almoço, ele finalmente explodiu durante uma reunião da equipe. Só estamos fazendo isso por marketing, não é mesmo? Acusou encarando Teodoro. A chefe misteriosa que virou faxineira e agora comanda um dos melhores restaurantes de São Paulo. Que história comovente. O que vem depois, um reality show? Cuidado com suas palavras, Carlos, advertiu Teodoro, a voz perigosamente baixa. Por que não contamos a história completa então? Continuou Carlos, ignorando o aviso. Sobre como o restaurante dela pegou fogo e matou o marido? Sobre como as autoridades nunca esclareceram completamente como o incêndio começou? A sala inteira ficou em silêncio. Letícia havia congelado, a cor drenando de seu rosto. Teodoro deu um passo à frente, a raiva evidente em seus olhos, mas Carlos já estava na porta. Não se preocupe, chefe. Já pedi demissão. Não vou trabalhar para alguém que troca a lealdade de anos por um rosto bonito e uma história triste. Naquela noite, Letícia não conseguiu dormir. As palavras de Carlos haviam reaberto feridas que mal tinham começado a cicatrizar. E ele tinha razão numa coisa. O que aconteceria quando sua história viesse à tona? Não tinha sido apenas o incêndio, mas toda a campanha de difamação que se seguiu, as insinuações de que ela teria sido negligente ou pior. Pela manhã, suas piores suspeitas se confirmaram. Seu celular não parava de tocar com números desconhecidos. Notificações de redes sociais pipocavam continuamente. Quando finalmente teve coragem de verificar, viu que um dos principais portais de notícias de gastronomia havia publicado uma matéria, A Fênix da Gastronomia, a verdadeira história de Letícia Ramos, de estrela a faxineira, a chefe do Dom Teodoro. Carlos havia vazado tudo, seu passado, a tragédia do incêndio, os questionamentos das autoridades sobre as causas, até mesmo detalhes pessoais de seu relacionamento com Antônio. A matéria, embora tentasse um tom compreensivo, inevitavelmente reacendia todas as dúvidas e especulações. Os comentários online eram devastadores. Como alguém confia numa chefe cujo restaurante virou uma armadilha mortal, dizia um. Marketing de tragédia, nojento, acusava outro. Quando Teodoro chegou ao restaurante, encontrou apenas uma carta sobre a mesa do escritório. Letícia havia partido, sem aviso, sem despedidas. Seu celular estava desligado. Seus poucos pertences no vestiário levados. Havia apenas 3 linhas no papel. Algumas cinzas nunca se apagam. Obrigada por acreditar em mim, mesmo brevemente. Siga em frente, como eu devo fazer. Teodoro sentiu algo que não experimentava desde a infância, impotência absoluta. Pela primeira vez em anos, ele não tinha um plano, não tinha controle.
E o pior, percebeu que não era apenas uma chefe talentosa que havia perdido. Era alguém que, de alguma forma inesperada, havia começado a significar muito mais. Pela primeira vez em 10 anos, o Dom Teodoro não abriu suas portas em um dia útil. Um simples aviso na entrada informava: fechado temporariamente por questões administrativas. Nos bastidores, caos. Os funcionários recebiam mensagens confusas, os fornecedores ligavam preocupados e os clientes com reservas expressavam sua indignação nas redes sociais. Teodoro ignorava tudo isso. Trancado em seu escritório, passava horas ao telefone enviando mensagens, contactando pessoas que poderiam saber o paradeiro de Letícia. Seu rosto mostrava sinais claros de noites sem dormir, e a barba por fazer dava a ele uma aparência que seus funcionários jamais haviam visto. Você precisa reagir, insistia Glória, sua assistente, da porta entreaberta. A imprensa não para de ligar. Temos cancelamentos em massa. Ache a Letícia, foi a única resposta dele, sem desviar os olhos da tela do computador onde pesquisava freneticamente. É só disso que preciso agora. No terceiro dia desse limbo, Dona Marlene entrou no escritório sem bater. Seus olhos avaliaram a bagunça. Copos usados, restos de comida, papéis espalhados, e então fixaram-se no filho, que parecia ter envelhecido anos em apenas alguns dias. Isso não vai trazê-la de volta, disse com a franqueza que só uma mãe pode ter. Não posso simplesmente desistir, respondeu Teodoro, passando as mãos pelo cabelo desgrenhado. Ela não merece isso, esse linchamento público, essas mentiras. E o que você está fazendo a respeito, além de se esconder aqui? A pergunta atingiu Teodoro como um tapa. O que estava fazendo, realmente? Procurar Letícia era mais para aliviar sua própria culpa ou porque genuinamente se importava com ela? Você sabe onde ela está, afirmou ele encarando a mãe. Não era uma pergunta. Dona Marlene sustentou seu olhar por um longo momento. Não exatamente, mas sei onde ela poderia estar. Tem família em Paraty. Paraty? Por que nunca me disse isso antes? Porque você não havia perguntado. Estava ocupado demais, sentindo pena de si mesmo. As palavras duras de Dona Marlene fizeram algo despertar em Teodoro. Naquela mesma tarde, ele entregou o comando temporário do restaurante à Glória. Pegou sua mala já pronta e dirigiu até Paraty, a histórica cidade litorânea a algumas horas de São Paulo. A viagem lhe deu tempo para pensar. O que diria a Letícia se a encontrasse? Como poderia convencê-la a voltar? E o mais perturbador, porque isso importava tanto para ele agora. Não era apenas pelo restaurante ou pelo talento dela, ele sabia. Havia algo mais, algo que ele não estava pronto para nomear. Chegou a Paraty ao entardecer, quando as pedras do calçamento histórico brilhavam com o último sol e as lâmpadas amareladas começavam a iluminar as fachadas coloniais. Sem saber exatamente por onde começar, instalou-se em uma pousada simples no centro e decidiu que pela manhã iniciaria sua busca. No entanto, o destino tinha outros planos. Ao descer para jantar no pequeno restaurante da pousada, sentiu um aroma familiar. Um perfume de ervas frescas e azeite aquecido no ponto exato. Um toque de limão siciliano. Era um perfume que tinha sentido apenas uma vez antes, na noite em que Letícia cozinhou para os investidores chineses. Com o coração acelerado, Teodoro aproximou-se da pequena abertura que dava para a cozinha. E lá estava ela, de costas para a sala, o cabelo preso em um coque simples, comandando com gestos precisos a pequena equipe da pousada. Teodoro não se aproximou. Em vez disso, escolheu uma mesa discreta no canto e pediu o menu degustação, sem revelar quem era. Queria primeiro observá-la, entender o que tinha encontrado ali. Os pratos que chegaram ao longo da noite contavam uma história, a história de uma chefe que havia encontrado paz na simplicidade. Não eram elaborações rebuscadas como no Dom Teodoro, mas comida honesta, com ingredientes locais tratados com respeito profundo. Havia alegria naqueles sabores, uma leveza que ele nunca tinha provado em seus próprios restaurantes, sempre tão preocupados com técnica e apresentação. Ao final da refeição, quando perguntaram se havia gostado, Teodoro apenas assentiu, pedindo para agradecer pessoalmente à chefe. O jovem garçom hesitou.
Ela normalmente não vem à sala, senhor. Por favor, insistiu Teodoro. Diga que um antigo amigo gostaria apenas de cumprimentá-la. Minutos depois, Letícia apareceu ainda secando as mãos no avental. Quando viu Teodoro, congelou no lugar, como se tivesse visto um fantasma. O que está fazendo aqui? Perguntou em voz baixa, tensa. Vim te encontrar, respondeu ele simplesmente. Podemos conversar? Só conversar, prometo. Contra sua melhor intenção, Letícia assentiu. Depois que fecharmos, na varanda dos fundos. 3 horas mais tarde, quando o último cliente havia partido, eles sentaram-se na pequena varanda que dava para um jardim de ervas. A noite estava quente, e sons da mata próxima enchiam o silêncio entre eles. Como me encontrou? Perguntou finalmente Letícia. Minha mãe. Ela mencionou para ti. O resto foi destino, eu acho. Letícia esboçou um sorriso triste. Destino? Tem um senso de humor estranho. Por que fugiu? Perguntou Teodoro, indo direto ao ponto. Poderíamos ter enfrentado aquilo juntos, dado nossa versão, esclarecido os fatos. Já passei por isso uma vez, Teodoro. A máquina de destruição de reputações, as teorias de conspiração, as mentiras. Não tenho forças para passar por isso de novo. Então vai se esconder pelo resto da vida? Desperdiçar seu talento em uma pousada, por melhor que seja? Os olhos dela faiscaram de raiva. Não estou me escondendo. Estou recomeçando, nos meus termos. Sem holofotes, sem pressão, sem expectativas. Sem ninguém para te lembrar do passado? Exatamente. Teodoro suspirou. Sabia que estava sendo injusto, que não tinha o direito de exigir nada. Desculpe, não vim aqui para te julgar. Só queria saber se você está bem. A sinceridade em sua voz pareceu atingir Letícia. Seu semblante suavizou-se ligeiramente. Estou, na verdade. Pela primeira vez em muito tempo. Os donos da pousada são primos distantes do meu pai. Não fazem perguntas, não exigem nada além do que posso dar. E é o suficiente para você? Perguntou Teodoro, sem conseguir esconder completamente o ceticismo em sua voz. Letícia olhou para o céu estrelado antes de responder. Aprendi que suficiente é uma palavra complicada. O que eu tinha antes parecia mais que suficiente, mas era vazio em muitos aspectos. O que tenho agora parece pouco, mas tem paz. Teodoro assentiu, começando a entender. Não seria com promessas de fama ou sucesso que a convenceria. Talvez não devesse nem mesmo tentar convencê-la. Vou ficar alguns dias na cidade, disse, levantando-se. Se não se importar. É uma cidade livre, respondeu ela com um pequeno sorriso. E a comida aqui é boa. A melhor que já provei, concordou ele honestamente, antes de se despedir com um aceno simples. Naquela noite, pela primeira vez desde que Letícia partira, Teodoro dormiu profundamente, sem planos, sem estratégias. Apenas a certeza de que, por enquanto, era suficiente saber que ela estava bem. Teodoro acordou com o som de pássaros e o cheiro de café fresco. Tão diferente dos despertadores eletrônicos e do ar-condicionado de seu apartamento em São Paulo. Por um momento, sentiu-se desorientado até que as memórias da noite anterior voltaram. Letícia, a pousada, Paraty. Após um banho rápido, desceu para o café da manhã. Não havia sinal dela no salão, mas podia sentir sua presença nos detalhes da mesa. Pães caseiros ainda quentes, geleias em pequenos potes de vidro etiquetados à mão, frutas cortadas com precisão que só poderia vir de uma chefe. A Letícia já está na cozinha? Perguntou a jovem que servia o café. Dona Letícia saiu cedinho para o mercado, senhor. Sempre vai pessoalmente escolher os peixes e verduras do dia. Teodoro sorriu ao ouvir o dona respeitoso. Em poucos meses, ela já tinha conquistado o carinho da equipe local. Não era surpresa. Letícia tinha esse dom de inspirar lealdade sem jamais exigi-la, algo que ele, com toda a sua autoridade, nunca tinha conseguido. Após o café, sem planos definidos, Teodoro decidiu caminhar pelo centro histórico. As ruas de pedra, as casinhas coloridas, o mar calmo ao fundo, tudo transmitia uma tranquilidade que parecia outro mundo comparado à agitação de São Paulo. Talvez fosse isso que Letícia buscava. Não apenas um esconderijo, mas um lugar para curar-se.
Quando retornou à pousada no meio da manhã, encontrou Letícia no Jardim dos Fundos, onde uma pequena horta com ervas e vegetais crescia em canteiros bem cuidados. Ela usava um chapéu de palha e luvas de jardinagem, totalmente absorta na tarefa de colher manjericão fresco. "Posso ajudar?" perguntou Teodoro, aproximando-se cautelosamente. Letícia sobressaltou-se levemente, mas logo se recompôs. "Você? Ajudar na horta?" Havia uma ponta de divertimento em sua voz. "Tenho mãos e disposição", respondeu ele sem se ofender. "Só não tenho experiência." Para sua surpresa, ela assentiu. "Pode arrancar aquelas ervas daninhas ali, então." Apontou para um canteiro próximo. "Só cuidado para não confundir com a hortelã pequena." Durante a hora seguinte, trabalharam lado a lado em silêncio confortável. Teodoro, acostumado a dar ordens, agora recebia instruções simples sobre como identificar ervas, como regar sem desperdiçar água, como verificar se os tomates cereja estavam no ponto certo de maturação. "Você tem jeito", comentou Letícia, observando-o colher um punhado de folhas de alecrim. "Mãos delicadas para alguém que passa o dia assinando papéis. Cresci ajudando minha mãe na cozinha, sabia? Antes do restaurante ficar famoso, antes de virar uma rede. Era só um lugar pequeno no Bexiga." Letícia olhou-o com genuína curiosidade. "Nunca imaginei você cozinhando. E não cozinho mais. Em algum momento, deixei de ser o cozinheiro para ser o empresário. Acho que perdi mais do que ganhei nessa troca." Havia uma honestidade crua em sua confissão que pegou ambos de surpresa. Letícia estudou-o por um momento, como se o visse pela primeira vez. "Quer me ajudar a preparar o almoço?" perguntou finalmente. "Os hóspedes só chegam para comer às 2. Temos a cozinha só para nós até lá." O rosto de Teodoro iluminou-se de uma forma que o fez parecer anos mais jovem. Seria uma honra. Na pequena cozinha da pousada, os papéis se inverteram completamente. Letícia era agora a professora paciente e Teodoro o aprendiz atento. Ela mostrou como cortar cebola sem chorar, como sentir o ponto do azeite apenas pelo cheiro, como temperar usando as mãos para sentir a textura e quantidade exatas. "A maioria dos cozinheiros depende demais da visão", explicava ela, enquanto guiava as mãos dele para sentir a firmeza de um peixe fresco. "Mas cozinhar é um ato que envolve todos os sentidos." Teodoro absorvia cada palavra, cada gesto. Não havia a arrogância habitual em seu comportamento, apenas uma curiosidade genuína e um respeito profundo por seu conhecimento. Quando terminaram de preparar um peixe assado com ervas do jardim e uma salada de folhas jovens, Letícia sugeriu que comessem ali mesmo, na pequena mesa de apoio, antes que os hóspedes chegassem. "Então?", perguntou ela após Teodoro provar o primeiro bocado. "O que acha?" "Acho que acabei de entender por que você se tornou chefe", respondeu ele com sinceridade. "Não é apenas técnica, é amor. Você ama o que faz." Letícia sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos de uma forma que Teodoro nunca havia visto. "Amor é uma palavra forte", brincou ela, mas havia um rubor leve em suas bochechas. Nos dias seguintes, uma rotina inesperada se estabeleceu. Teodoro acordava cedo e acompanhava Letícia ao mercado local, aprendendo a selecionar os ingredientes mais frescos. Depois, ajudava na horta ou na preparação mais simples de alimentos. Durante as refeições principais, fazia-se discreto, muitas vezes ajudando a servir os hóspedes como se fosse apenas mais um funcionário. À noite, quando a cozinha fechava, sentavam-se na varanda e conversavam. Sobre comida, sobre viagens, sobre livros, qualquer coisa, exceto o passado dolorido ou o futuro incerto. Era como uma pausa no tempo, um intervalo na realidade que ambos silenciosamente concordaram em respeitar. Foi no 7º dia que algo mudou. Teodoro tinha recebido uma ligação de Glória. Problemas no restaurante exigiam seu retorno urgente. Enquanto arrumava sua pequena mala, percebeu com clareza assustadora que não queria partir. Não era apenas pelo ritmo tranquilo de Paraty ou pela comida extraordinária. Era por Letícia, por essa versão dela que ele tinha conhecido aqui, serena, forte, genuína, e por essa versão dele mesmo que tinha descoberto ao lado dela, mais simples,
mais honesto, mais presente. Quando desceu para se despedir, encontrou-a na praia próxima à pousada, observando o pôr do sol. Sentou-se silenciosamente ao seu lado na areia. Preciso voltar para São Paulo amanhã, disse finalmente. Letícia assentiu, sem desviar os olhos do horizonte alaranjado. Eu sei. Sua assistente ligou para a pousada hoje. Parece urgente. É, confirmou ele, embora ambos soubessem que uma semana atrás nada seria mais urgente que seu império gastronômico. Agora tudo parecia distante, quase irrelevante. Obrigado, disse Teodoro suavemente. Por esses dias. Por me ensinar. Não ensinei nada que você não pudesse aprender em qualquer lugar. Ensinou sim, insistiu ele, virando-se para encará-la. Ensinou que há mais formas de viver do que a que eu escolhi, que sucesso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, que... Ele hesitou, subitamente consciente de quão perto estavam, de como a luz dourada do sol tornava os olhos dela ainda mais profundos. Que o quê? Perguntou Letícia, sua voz apenas um sussurro, que às vezes encontramos o que precisamos onde menos esperamos. Completou ele, sua mão encontrando a dela na areia morna. O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades não ditas, de caminhos que se abriam entre eles, tão diferentes dos que tinham percorrido até ali. A manhã da partida chegou com uma chuva fina, como se o céu de Paraty também lamentasse a despedida. Teodoro terminou de colocar a pequena mala no porta-malas do carro e olhou para a pousada uma última vez. Uma semana antes, tinha chegado como um empresário em busca de uma chefe perdida. Partia agora como um homem diferente, tocado por algo que não conseguia nomear completamente. Letícia apareceu na varanda, uma xícara de café nas mãos. Usava um vestido simples e tinha os cabelos soltos, tão diferente da profissional severa que ele conhecera no Dom Teodoro. Pensei que já tivesse partido, disse ela, descendo os degraus de madeira. Não sem me despedir, respondeu Teodoro. E sem te fazer uma proposta. O corpo de Letícia tensionou-se visivelmente. Era isso, o momento em que ele tentaria convencê-la a voltar, a reassumir seu posto no restaurante, a enfrentar novamente todo o escrutínio público. Teodoro, eu já disse que... Não é o que você está pensando, interrompeu ele gentilmente. Não vou te pedir para voltar ao Dom Teodoro, nem para São Paulo se não quiser. A surpresa no rosto dela era evidente. Então, o que acha de eu ficar? Não agora, claro. Preciso voltar e organizar algumas coisas, mas depois poderia voltar. Ficar. Talvez abrir algo pequeno aqui, juntos. As palavras saíram apressadas, quase atropeladas, tão diferente do Teodoro articulado e controlado de sempre. Ele mesmo parecia surpreso com o que dizia, mas também resoluto, como se tivesse acabado de dar voz a uma decisão que já estava tomada em seu coração. Letícia ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dele, procurando sinais de hesitação ou falsidade. Não encontrou nenhum. Você deixaria tudo? A rede de restaurantes, o status, São Paulo, por... Isso aqui? Ela gesticulou ao redor, indicando a pequena pousada, a cidade pacata. Teodoro sorriu, um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto. Por isso aqui. Pela paz que encontrei aqui. Pela pessoa que posso ser aqui. Fez uma pausa, criando coragem. Por você. A chuva aumentou levemente, criando uma cortina prateada ao redor deles. Nenhum dos dois se moveu para buscar abrigo. Ainda não me conhece de verdade, disse Letícia, sua voz quase inaudível sobre o tamborilar da chuva. Conheço o suficiente, respondeu ele com uma certeza que o surpreendia. Conheço a chefe brilhante que você é. Conheço a sobrevivente corajosa que reconstruiu sua vida. Conheço a professora paciente que me ensinou mais em uma semana do que aprendi em anos de negócios. Ele deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. A chuva agora molhava seus cabelos, seus rostos, mas nenhum parecia notar. E quero conhecer mais. Cada dia um pouco mais, sem pressa, sem pressão. Letícia sentiu algo despertar dentro dela, uma possibilidade que havia enterrado junto com suas antigas ambições e sonhos. Era assustador e revigorante ao mesmo tempo. E se eu disser não?
Perguntou, precisando testar a resolução dele. Então voltarei para São Paulo, reorganizarei minha vida e respeitarei sua decisão, respondeu Teodoro sem hesitar. Mas não vou desistir do que aprendi aqui, de quem descobri que posso ser. A sinceridade nas palavras dele tocou Letícia profundamente. Não era manipulação, não era um jogo de poder. Era simplesmente um homem que, como ela, tinha encontrado uma encruzilhada na vida e estava corajosamente escolhendo um novo caminho. Naquela tarde, depois que Teodoro partiu com a promessa de retornar em um mês, Letícia caminhou até a pequena horta nos fundos da pousada. O ar após a chuva estava limpo e fresco, carregado com o perfume das ervas molhadas. Ajoelhou-se entre os canteiros de manjericão e tomilho, suas mãos tocando a terra úmida. Em um impulso, pegou um punhado de terra e a examinou entre os dedos, escura, rica, cheia de possibilidades. Como a vida que, inesperadamente, estava se abrindo diante dela. Uma vida que incluía Teodoro, não como chefe ou mesmo como parceiro de negócios, mas como algo mais. Algo que ela ainda não estava pronta para definir, mas que fazia seu coração bater de uma forma que não sentia há anos. 2 semanas depois, Letícia estava na cozinha da pousada preparando o jantar, quando seu celular tocou. Era Teodoro, como todas as noites desde sua partida. "Como foi seu dia?" perguntou ele, sua voz trazendo um sorriso imediato ao rosto dela. "Tranquilo. Fizemos um peixe grelhado com ervas do jardim que você ajudou a plantar. Os hóspedes adoraram." "Aposto que sim. E como está o manjericão que transplantamos juntos?" "Crescendo forte. Como estão as coisas aí?" Houve uma pequena pausa. "Progressos. Conversei com meus advogados hoje sobre a transição. Não será tão complicado quanto pensei. Glória vai assumir a supervisão geral da rede, com minha mãe como consultora." "Sua mãe deve estar feliz com sua decisão", comentou Letícia. Teodoro riu. Estranhamente, ela foi a que menos se surpreendeu. Disse que estava na hora de eu parar de colecionar restaurantes e começar a colecionar momentos. Sábias palavras. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre detalhes do cotidiano, planos para quando ele retornasse, ideias para o pequeno bistrô que sonhavam abrir juntos, algo intimista, com apenas algumas mesas, onde ambos pudessem cozinhar sem pressões. Quando desligou, Letícia voltou à sua tarefa de picar ervas, mas seus pensamentos estavam distantes. Se alguém lhe dissesse, 3 meses antes, que estaria planejando uma nova vida com Teodoro Vieira, teria achado uma piada cruel. O homem arrogante que a humilhara no primeiro dia de trabalho parecia agora uma pessoa completamente diferente. Ou talvez fosse ela que o visse com olhos diferentes. 3 semanas depois, numa tarde tranquila, Letícia estava na horta colhendo temperos frescos quando ouviu o som de um carro se aproximando. Seu coração acelerou. Reconheceria o ronco daquele motor em qualquer lugar. Teodoro tinha chegado, 1 semana antes do previsto. Quando ele apareceu no portão do jardim, Letícia sentiu algo se encaixar dentro dela, como uma certeza que sempre estivera lá, esperando ser reconhecida. "Você mudou, Teodoro", disse ela suavemente, as mãos ainda cheias de folhas de manjericão. "Não por mim, por você. E isso eu posso amar." Os olhos dele brilharam com surpresa e emoção contida. Em poucos passos, estava ao lado dela, suas mãos encontrando o rosto dela com uma delicadeza reverente. O beijo foi gentil, hesitante a princípio, depois mais confiante, como eles mesmos, encontrando seu caminho gradualmente um para o outro. Naquela noite, cozinharam juntos na pequena cozinha da pousada. Entre risos e brincadeiras criaram um jantar simples, mas especial para comemorar este novo começo. Não havia a pressão de críticos gastronômicos, nem o peso de expectativas externas. Apenas 2 chefes apaixonados, redescobrindo o prazer puro de criar com as mãos e com o coração. O amor nascia ali, devagar, como fermento caseiro, com tempo, calor e cuidado. 3 meses se passaram rapidamente, como páginas de um livro viradas pelo vento da primavera. O pequeno bistrô, Recomeço, abriu suas portas na esquina de uma rua tranquila de Paraty, a 2 quadras da praia.
Não tinha letreiros chamativos nem decoração extravagante. Apenas uma fachada em tons de azul marinho, janelas amplas e um discreto sino que tocava suavemente quando alguém entrava. O interior era acolhedor. Apenas 8 mesas dispostas em torno de uma cozinha aberta, onde os clientes podiam observar Letícia e Teodoro trabalhando lado a lado. As paredes exibiam fotografias em preto e branco de paisagens de Minas Gerais e São Paulo, contando silenciosamente a história dos lugares que tinham moldado suas vidas. O menu mudava diariamente, escrito à mão em um quadro negro junto à entrada. Não havia pratos fixos ou especialidades anunciadas, apenas o que o mercado local oferecia de mais fresco e o que a inspiração do dia sugeria. A filosofia era simples: comida honesta, preparada com carinho e servida sem pretensões. Ninguém esperava o sucesso imediato que veio. Começou com os moradores locais curiosos sobre o novo estabelecimento. Logo, o boca a boca se espalhou entre os turistas. Em 2 meses, era preciso reservar com semanas de antecedência para conseguir uma mesa. Nunca pensei que daria certo tão rápido, comentou Teodoro numa noite, enquanto fechavam a cozinha após mais um serviço lotado. Letícia sorriu, guardando as últimas ervas frescas. Talvez seja porque não estávamos obcecados em dar certo. Só queríamos fazer algo que amamos. E era verdade. Pela primeira vez na vida adulta, Teodoro não se preocupava com expansão, com estratégias de marketing ou com concorrentes. Seu mundo tinha se reduzido àquele pequeno espaço, às 8 mesas, aos rostos satisfeitos dos clientes e, principalmente, à presença constante de Letícia ao seu lado. Para ela, a jornada tinha sido igualmente transformadora. As cicatrizes do passado não tinham desaparecido. Nunca desapareceriam completamente, mas já não a paralisavam. Havia noites em que ainda acordava sobressaltada, o cheiro de fumaça em suas memórias. Porém, agora havia Teodoro para acalmá-la, para lembrá-la que o presente era mais forte que o passado. O pequeno apartamento que dividiam sobre o bistrô era modesto comparado à cobertura que Teodoro possuía em São Paulo, mas estava cheio das coisas que realmente importavam. Livros de receitas antigas, plantas em vasos coloridos, fotografias de momentos simples e uma grande mesa de madeira onde planejavam os menus da semana enquanto tomavam café. Ocasionalmente, visitas de São Paulo apareciam. Dona Marlene vinha regularmente, instalando-se em uma mesa no canto para observar orgulhosamente seu filho e Letícia trabalhando em harmonia. Glória, agora CEO da rede Dom Teodoro, trazia relatórios financeiros que Teodoro folheava distraidamente antes de guardar em uma gaveta para ler depois. Os antigos funcionários do restaurante passavam quando estavam de férias na região, sempre surpresos ao ver o ex-chefe tirano agora sorridente, despretensioso, servindo mesas e lavando pratos quando necessário. "Você parece feliz", comentou Carlos certa vez, quando apareceu inesperadamente para jantar. O antigo sous-chefe, após pedir desculpas pelo vazamento da história de Letícia, tinha se reconciliado com ambos e agora dirigia sua própria casa em São Paulo. "Sou feliz", confirmou Teodoro sem hesitação, de um jeito que nem sabia que era possível. Numa manhã ensolarada de domingo, seu único dia de folga, Letícia e Teodoro caminhavam pela praia deserta, os pés descalços, deixando marcas na areia úmida. Tinham desenvolvido esse ritual. Algumas horas apenas para eles, longe das panelas e do movimento do bistrô, para reconectar com a simplicidade que tinha unido suas vidas. "Você se arrepende?", perguntou Letícia, quebrando um silêncio confortável. "De ter deixado tudo para trás? A fama, o império que construiu?" Teodoro parou, olhando para o horizonte, onde o céu encontrava o mar em uma linha perfeita. "Às vezes penso nisso", admitiu honestamente. "Mas então lembro que não deixei nada que realmente importasse. Troquei coisas por pessoas, troquei admiração por amor. Parece um bom negócio para mim." Ela sorriu apertando a mão dele. Tinha aprendido a confiar nesse novo Teodoro, que falava sem filtros, que não temia mostrar vulnerabilidade, que construía sua vida dia após dia ao lado dela, sem garantias além do compromisso mútuo de continuarem crescendo juntos.
Sabia que tem uma jornalista hospedada na pousada da Teresa? Comentou Letícia casualmente, enquanto voltavam pela areia. Dizem que ela está fazendo uma matéria sobre restaurantes escondidos no litoral. Isso te preocupa? Perguntou Teodoro, percebendo a sombra que passou pelo rosto dela. Um pouco. Sei que eventualmente alguém vai me reconhecer, fazer a conexão com o passado. A história vai ressurgir. Teodoro parou, virando-se para encará-la. E quando isso acontecer, estaremos prontos, juntos. Naquela mesma tarde, enquanto preparavam o almoço para alguns amigos locais, a jornalista apareceu no bistrô. Era jovem, talvez 30 anos, com um bloco de notas e uma câmera profissional. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Letícia. Você é Letícia Ramos, não é? A chefe do Sabor de Minas que... Sou Letícia, interrompeu ela gentilmente, co-proprietária do Recomeço. Este é meu parceiro, Teodoro. A jornalista parecia confusa, olhando de um para outro. Teodoro Vieira? Da rede Dom Teodoro? O que vocês estão fazendo aqui, escondidos em Paraty? Isso daria uma matéria incrível. A chefe premiada que desapareceu após a tragédia, o empresário que abandonou seu império. Posso fazer algumas perguntas? Teodoro trocou um olhar com Letícia, pronto para intervir para protegê-la daquelas memórias, mas, para sua surpresa, viu um sorriso tranquilo se formar no rosto dela. Sinto muito, respondeu Letícia, com uma serenidade que vinha de dentro. Mas estamos no meio dos preparativos para o almoço. Talvez outro dia? Enquanto a jornalista se afastava, visivelmente desapontada, Teodoro serviu uma mesa próxima à janela. De longe, observou Letícia voltando calmamente à sua estação de trabalho, provando um molho, ajustando temperos, totalmente presente no que fazia. Em seu rosto, uma expressão de paz que dizia tudo. Ela não tinha voltado ao topo, com suas pressões e expectativas esmagadoras. Tinha voltado para si mesma, para a essência do que sempre amou. E nesse retorno, tinha encontrado algo mais valioso que qualquer estrela ou reconhecimento. Tinha encontrado seu lugar no mundo, ao lado de alguém que caminhava com ela, não à sua frente ou atrás. Era suficiente. Era tudo. Gostou dessa história de recomeço, superação e amor que nasce entre panelas e temperos? Deixe seu comentário contando qual parte mais tocou seu coração. Foi a transformação de Teodoro, a força resiliente de Letícia, ou talvez o momento em que dois caminhos tão diferentes se encontraram em uma pequena cozinha em Paraty? Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias que aquecem a alma como um bom molho caseiro preparado em fogo baixo. E você, de que canto do Brasil ou do mundo está assistindo a esta história? Será que os sabores da sua região também contam histórias de amor e superação como esta? Conta pra gente nos comentários e vamos construir juntos um grande cardápio de experiências.